Boa tarde a todos. Eu desejo a cada irmão aqui presente muita paz, muita luz. Desejo um abraço cheio de fluidos amorosos por todas as nossas mães de cada cantinho deste planeta Terra. Que possamos sempre agradecer pela grande oportunidade que tivemos em poder estar aqui neste planeta Terra, em poder ser mãe também, compartilhando com a missão de servir em nome de Deus para a educação, para o aprendizado, para com os nossos filhos, não só aquele que damos à luz, mas para com todos aqueles que podemos servir em nome do amor. Nós pedimos sempre ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, que possamos vencer a cada obstáculo, que possamos ter a humildade de amparar a todos com o nosso amor. Como somos filhos eternos, nós vamos continuar pedindo por aquelas mães que já partiram, que muitas vezes, pela saudade, pela dor, pelo não entendimento, necessitam neste momento do esclarecimento. Que os nossos mensageiros, os nossos irmãos socorristas, possam sempre amparar a todos e a todas que necessitam da luz do Pai. Eu quero iniciar nesta tarde uma mensagem do livro Momento Espírita, do volume 6, que fala sobre verdadeiras joias. Narra uma lenda romana do século II a.C., que uma matrona romana de nome Cornélia tinha 2 filhos. Certo dia, chamou os meninos que brincavam no jardim e lhes disse que naquele dia deveriam receber a visita de uma amiga para jantar. Ela era muito rica e viria para lhes mostrar suas joias. Quando a mulher chegou, ambos os irmãos arregalaram os olhos ao ver os anéis que trazia nos dedos, os braceletes nos braços, as correntes de ouro que contornavam seu pescoço e os fios de pérolas que cintilavam nos seus cabelos. Olharam para sua mãe, que trajava uma túnica branca sem adereços e na cabeça trazia somente suas tranças enroladas. Um servo trouxe uma caixa e a colocou sobre a mesa. E ante a surpresa dos meninos, a mulher lhes mostrou rubis vermelhos como sangue e safiras azuis como o céu, esmeraldas verdes como o mar e diamantes que luziam ao sol. O menorzinho sussurrou para o maior: seria tão bom
se nossa mãe pudesse ter alguma dessas pedras ou dessas joias. Olhando com quase piedade para Cornélia, a ilustre visitante lhe indagou: verdade que você não tem joias? Será verdade que você é assim tão pobre? Sem pestanejar, a anfitriã respondeu: de forma alguma. Tenho joias muito mais valiosas que as suas. Os irmãos Tibério e Caio se entreolharam. Seria possível que sua mãe possuísse joias e eles não soubessem? Acaso teria ela um cofre secreto? Seria suas joias de tamanho valor que ela não as usassem, temendo ladrões? Mas Cornélia se aproximou dos dois filhos, abraçou-os sorrindo e falou: estas são as minhas joias. Não são muito mais preciosas do que as suas pedrarias. São verdadeiramente joias preciosas os filhos que nos chegam. Alguns pedras brutas para lapidação, outros já deixando perceber o fino trabalho da ourivesaria dos tempos, da lapidação de várias vidas. Quantos de nós nos apercebemos de tal riqueza? Quanta vez preferimos ilusões do mundo a estar com nossos pequenos? Quantas vezes preferimos colocar-nos antes a televisão, permitindo que os anos se sucedam e nossas preciosidades cresçam sem os cuidados e o carinho de que necessitam? E haverá algo mais precioso do que o sorriso de uma criança, de um abraço generoso, de suas carícias com as mãozinhas tépidas em nossos rostos? Atendamos aos nossos pequenas, joias raras que Deus nos confiou por breve tempo. Não percamos a oportunidade de estar com eles, de senti-los, de amá-los, porque de todos os tesouros do universo, o amor é o mais valioso e duradouro. Você sabia que Cornélia era a mãe de Tibério e Caio Graco, que se tornaram estadistas em Roma, e que quando o povo romano erigia estátuas em honra dos irmãos, nunca esquecia de prestar tributo à mulher que os ensinara a ser sábios e bons. Então, esta é a mensagem que damos por início às nossas atividades. Por que eu escolhi hoje esta mensagem? Porque o nosso assunto, o nosso tema, caminhos para a mudança, também tem a ver com essa mensagem do nosso dever, da nossa obrigação para com os nossos filhos. Como aqui no início nós estávamos falando, que nós não temos que comemorar o Dia das Mães só ontem. Nós temos que comemorar todos os dias. Temos que valorizar os nossos pais todos os dias, pela grande oportunidade que eles nos deram para poder reencarnar. Amar e respeitar sempre, sem reclamar e sem cobrar nada em troca, que é o mais difícil. Porque hoje a gente se depara todos os dias idosos perambulando pelas ruas, jogados nos asilos, né? Filhos espancando pais, filhos se aproveitando de situações, né? Que a gente às vezes não acredita como que um ser humano consegue
chegar num estágio assim tão medíocre, vamos dizer assim. Porque às vezes eu fico analisando, a gente estuda tanto a doutrina, a gente busca tanto ensinamento, a gente busca tanto nosso melhoramento, a gente busca tanto educar nossos sentimentos, e às vezes a gente questiona onde que eu errei com meu filho para ter criado um monstro dentro da minha casa. Será que a gente errou? Ou será que a gente deixou, né, de lado os ensinamentos de Deus? Porque quando a gente conhece os ensinamentos de Deus, a gente consegue colocar em prática e a gente vai ter bons resultados. Os ensinamentos de Deus não é só o material. Os ensinamentos de Deus é saber, amar e respeitar. Como uma vez eu contei uma história aqui, sejam bem-vindos que estão chegando, Lucas, querido. Como uma vez eu contei a história daquela senhora que estava sentada perto de uma rodoviária, um calor de rachar, ela com roupa de inverno. E uma palestrante estava indo para uma cidade para dar palestra e viu aquela senhora. Ela foi tocada e foi lá perguntar se aquela senhora precisava de ajuda. E aí aquela senhora contou toda uma história para aquela irmã, o que tinha acontecido com ela. Que ela tinha sido enganada pelos filhos que tiraram da casa onde ela morava, num sítio, dizendo que ia vir morar na cidade. E aí colocaram ela no asilo, nunca mais foram visitar ela. O asilo simplesmente despejou ela com a roupinha do corpo e ela ficou perdida na cidade grande que não conhecia. E ela só queria voltar para a terra dela, para a casa dela. Chegando na casa dela, essa amiga, essa senhora ajudou ela. Chegando lá na casa dela, ela se deparou que aquela casa já não era mais dela. Lá tinha um grupo de pessoas que faziam a caridade com crianças carentes. E essa trabalhadora, que era da doutrina espírita, dizia assim: mas como que os seus filhos fizeram isso com a senhora? E ela só criticando os filhos. E aquela mãe tão generosa, dizia assim, que ela não culpava os filhos dela. E aí essa senhora disse assim para ela: o que que se a senhora fosse pedir para Deus, o que que a senhora pediria? O que que a senhora pediria? Aí ela disse: eu pediria para nascer do mesmo pai e da mesma mãe, casar com o mesmo marido e ter os mesmos filhos. Aí essa senhora disse: mas Deus o livre, como que a senhora pede para ter de novo esses mesmos filhos que não respeitaram, que não lhe deram amor, que não, né, abandonaram a senhora no momento que a senhora mais precisava? E ela disse: eu pediria a Deus esta nova oportunidade, porque eu e meu marido, a gente trabalhou anos e anos na roça, se preocupando em dar estudo para os nossos filhos, para que eles fossem doutores. Se formaram, um é médico, a minha filha é advogada, mas a gente esqueceu do mais importante. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Aí a amiga disse: o que a senhora faria? Eu ensinaria a eles as leis de Deus. Então, a gente às vezes se esborracha trabalhando. Deixa de comprar alguma coisa para nós, para dar o último celular do ano para o filho, para dar um tênis importado. Paga escolas caras, né? Investe numa faculdade cara, livros caros. E a gente pergunta: aonde que eu errei? Mas será que se a gente fizer uma retrospectiva dentro de nós, hoje a gente tendo um pouco de entendimento, esclarecimento, hoje a gente estudando a filosofia da convivência, a gente consegue entender: puxa vida,
tem certas coisas que se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, eu faria. Mas a gente não precisa voltar atrás, a gente pode ter um novo recomeço. Sempre tem uma oportunidade que é dada a nós para que a gente possa se melhorar. Deus, ele não espera um todo de cada um de nós. Ele espera o mínimo do mínimo na nossa transformação. E uma dessas transformações é saber honrar pai e mãe, sermos gratos a eles. Porque se a gente consegue honrar pai e mãe, a gente vai conseguir respeitar o nosso próximo, as outras pessoas, não é verdade? Então, quando a gente vai, busca esse conhecimento, seja a religião que for, e a gente consegue colocar em prática, primeiro, os ensinamentos de Deus, que é a nossa reforma íntima, e também educar nossos sentimentos, nós vamos estar dando os nossos passos para o futuro. E esse futuro não é nem aqui na Terra. É um futuro lá na frente de uma missão cumprida. Na semana passada eu disse aqui que Deus não colocou uma bula dentro do nosso bolsinho para que quando a gente reencarnasse, chegasse aqui, abrisse essa bula e lêssemos como que nós teríamos que agir. Aonde estão os nossos defeitos, quem nós temos que perdoar, quem que nós temos que amar. Não vem isso conosco. Mas lá no nosso subconsciente está adormecido todos os nossos vícios, todas as nossas dificuldades, mas também está ali dentro do nosso coração todas as essências maravilhosas que Deus depositou dentro de nós. Mas nós temos que saber colocar para fora e cuidar dessa essência, cuidar dessa frutinha boa, né? Então, aqui no nosso livro Filosofia da Convivência, o Jerry, no capítulo 4, no item 2, que ele fala sobre caminhos para a mudança. Na semana passada, nós começamos a falar sobre esse item, né? Mas eu vou recapitular ele para que a gente possa entender mais. O ser humano possui a capacidade de perfectibilidade, isto é, foi destinado por Deus a atingir as comoendas da evolução e da plenitude, transitando da ignorância à sabedoria, do instinto para a razão, da imperfeição para a perfeição relativa. Todavia, não existem receitas milagrosas para a mudança comportamental. Iremos tão somente refletir sobre alguns caminhos possíveis para o aperfeiçoamento de aspectos que em nós necessitam mais urgentemente ser aprimorados. Informa-nos Allan Kardec que o sofrimento é relativo ao grau de imperfeição da criatura humana. Vocês concordam que a nossa imperfeição, né, seria o grau da nossa evolução? Por exemplo, aquelas pessoas tão rebeldes, como eu disse aqui, que espancam o pai, que espancam a mãe, que abandonam, que fazem coisas assim que a gente até fica assim triste, né, com cenas que a gente se depara aí no dia a dia. Como que seria essa pessoa? Será que essa pessoa sempre foi assim? Será que essa pessoa ela nunca teve carinho, nunca teve uma orientação da família?
por que eu pergunto isso? Porque quando nós estamos lá na casa espírita trabalhando e a gente atende as mães ou os pais no fraterno, e vamos dizer que 60% dos atendimentos é para os filhos que se envolveram com drogas, filhos que não respeitam, filhos que não querem trabalhar, que já têm uma certa idade, não querem trabalhar, filhos que, enfim, que roubam, que mentem, filhos que brigam na escola. E aí os pais dizem, mas eu sempre procurei educar como eu fui educado. E a gente observa que geralmente as famílias trabalham o dia todo, né? Sai de manhã, só volta de noite. E muitos pais acham que é a escola que tem que ensinar a educar. Muitos fogem desse compromisso. Não tem pulso. Às vezes vão lá, prometem, se tu passar de ano, eu te dou um celular de última geração. Se tu passar de te formar na faculdade, que nem ontem a Fiorella contando aquela história, né? Do pai que prometeu pro filho, se tu te formar em medicina, tu vai ganhar um carro. O filho lá se puxou, estudou, né? Se formou em medicina. E no dia da festa de formatura, o pai deu um pacote, um embrulho de presente. E ele já ficou decepcionado. A ver que era um pacote, não era a chave do carro que o pai tinha prometido. E ele nem quis abrir o pacote. E ficou revoltado e saiu de casa. Quantos fazem isso? Quantos cumprem com seu dever porque foi prometido algo? Então nós erramos muitas vezes. Porque não tem impacto, não existe troca. Cada um tem o seu dever. Filho tem que ter o seu dever, o seu compromisso de estudar, de cuidar das suas roupas, de cuidar do seu quarto, respeitar pai e mãe. Como diz a Sil, se eu não souber educar, e aí vem os problemas futuros, como a gente vê todos os dias, alunos espancando os professores, alunos brigando na escola. Então a gente vê que hoje essa juventude, elas não têm freio. São adolescentes hiperativos que mandam e desmandam. Como seria olho por olho, dente por dente. Então os pais, né, quando são pequenininhos, porque são bonitinhos, deixa eu fazer. Que bonitinho dizer nome. Dá um tapa na cara de querido. Tá errado. A gente já tem que saber dizer não e dizer por que não. Não? Então, quando Allan Kardec nos diz que o sofrimento é relativo ao grau de imperfeição da criatura humana, se eu vim com a responsabilidade de educar aquele filho, ensinar as leis, mostrar a ele o caminho correto, eu tenho uma missão para cumprir. E isso vai ser cobrado de mim. Então, cada evolução, cada grau nosso de evolução, nós vamos ter um desafio aqui na Terra. Então, no entanto, o processo de mudar comportamentos deve ser algo amadurecido pela reflexão e trabalho de reforma natural, a fim de se evitarem neuroses e frustrações. A perseverança, neste sentido, é valor inestimável para lograrmos êxito em nosso intento. A leitura de obras espíritas é sem dúvida um grande estimulante. As informações auridas, poderosas, aliadas nesse processo. Então, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, que é bastante
elucidativa, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, o que os espíritos responderam para o Kardec? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E aqui vamos nós aqui, por exemplo. Quantas vezes a gente está em casa e aí a gente tem um compromisso de estar na casa espírita quarta-feira. Vamos supor. Tá caindo o maior temporal, maior chuva. Aí a gente olha para a chuva, aquele temporal, e diz assim: vou ou não vou? Vou ou não vou? Ah, não vou, tá chovendo muito, vou ficar em casa. Ah, não vou fazer tanta falta, tem tantos trabalhadores na casa. Será que não vamos fazer falta mesmo? Será que naquele momento lá a equipe da espiritualidade está nos esperando, se programou para que a gente estivesse lá, fazendo a nossa parte? Quantos irmãozinhos foram programados para passarem conosco naquele atendimento? Ou se a gente vai dar palestra para nos ouvir, ou se passar no passe com a gente, ou no fraterno, enfim, existe uma programação, né? Aí o Elcio disse: se todos pensarem assim, não haveria reunião. E eu vou dizer uma coisa para ti, Elcio. Teve um dia na nossa casa, que nós não somos poucos lá, que tinha só 4 trabalhadores. 4 num dia. E nós somos muitos. Então, cada um sabe do seu compromisso. Então, pelo nosso esforço, é abertos para os estímulos externos e possível gradativamente ir substituindo os antigos hábitos, por exemplo, dos ciúmes, doentio, pela confiança, da intransigência, pela compreensão das brigas, pelo entendimento da indiferença, pela atenção, do egoísmo, pela solidariedade, do orgulho, pela humildade, do individualismo e pela cooperação. Então vejam quantas coisas, quantos vícios que nós temos ainda, porque nós temos ainda vícios e precisamos trabalhar, temos que nos esforçar. E aí o Jerry fala de uma técnica de 24 horas. Qual será essa técnica de 24 horas? E ele diz que todos temos essa capacidade de mutabilidade, exatamente para aperfeiçoarmos a nossa vida e tornar nossa convivência com as outras pessoas mais harmoniosa. Então, esta convivência, ela tem que começar dentro da nossa casa, primeiro. Não é verdade? Aqui é o primeiro passo. Não adianta eu não ser uma pessoa harmoniosa dentro da minha casa e chegar em outro lugar, que não seja só o centro espírita, e ser dócil, carinhosa, gentil, nossa, educada. E eu chego em casa, eu sou uma tirana. Então, há uma técnica muito interessante, usada pelos alcoólicos anônimos, que também pode ser empregada para mudar comportamentos de forma mais ampla. E a técnica das 24 horas. E aí diz: comprometa-se, por exemplo, em não brigar com ninguém. Então, se eu sou aqui a brigona, que brigo por qualquer coisa dentro de casa, vamos dizer assim, primeiro dentro da nossa casa, então eu vou dizer: hoje eu não vou brigar. Hoje eu não vou brigar com ninguém. Somente hoje eu não vou brigar com ninguém. Isso mesmo, André.
pelo período de 24 horas. Então, quando levantar pela manhã, diga para si mesmo: hoje nada irá me irritar. Vou me manter calmo e tolerante. E sabe que eu já faço isso há muito tempo. Por quê? Algum tempo atrás, eu sempre ouvi a minha amiga espiritual dizer para mim assim: busca o teu equilíbrio quando tu acordar, faz a tua reflexão. E sempre eu acordo de manhã, eu faço a minha respiração, eu agradeço e peço e digo: hoje o meu dia vai ser maravilhoso. Por mais que eu sei que vai ter algumas coisas difíceis, coisas complicadas, tarefas a serem cumpridas, desafios, eu sempre acredito que por mais que seja difícil, por mais que eu sei que eu vou dar de frente com alguém, por mais que eu sei que às vezes a gente se magoa, eu sempre penso assim: tudo é necessário, mas que eu tenha cautela, que eu saiba ser uma boa aluna e escutar o que os bons amigos estão me mostrando. Que eu tenho certeza que hoje pode ser difícil, certas situações, mas lá na frente, bem lá na frente, eu acredito que tem algo bom esperando, que eu digo que seria aquela recompensa de missão cumprida. Então, às vezes, a gente diz assim: puxa vida, nós somos 5 irmãos, por que é só eu que tenho que cuidar da minha mãe? Abrir mão de ter alguém na minha vida, de casar, de ter filhos para cuidar da minha mãe, enquanto que os outros ficam só no bem bom. Eu ouço muitas pessoas dizerem isso. Semana passada eu atendi uma senhora muito bem financeiramente, uma senhora bonita, e a mãezinha dela já tinha quase 90 anos, alguns irmãos, então foi feita uma escala que naquela semana cada filho dormia com a mãe. E quando chegava no dia dela, ela disse que queria morrer, que ela não suportava ir para lá, ficar lá, que ela odiava, mas ela amava a mãe dela. Aí eu disse para ela: tem certeza que tu ama realmente a tua mãe? Será que tu não está colocando isso como um empecilho, uma desculpa de sair do teu habitat, do teu conforto, da tua casa? Eu disse: tu já parou para pensar que essa é uma oportunidade única? Exatamente, Elcio. Os valores, né, os interesses, né, o conforto, né, da sua casa. Eu disse: essa é uma oportunidade única, que eu tenho certeza que o dia que a tua mãe partir, tu vai te arrepender de não ter ficado com ela. Tu já parou para pensar que tu pode ler um livro, uma mensagem para ela, conversar com ela, contar um livro, né, de preces ali, ficar com ela e tu te harmonizar, agradecer a Deus por poder estar ali com ela, amparando ela. Tu não sabe se um dia... Será que um dia tu vai ter alguém que faça isso por ti? Aí ela parou, pensou, ela disse: nossa, Rô, eu sei que é tão difícil a gente assumir isso, né? Eu disse: será que isso não é ser egoísta? Eu disse: talvez tu queria ouvir coisas lindas, maravilhosas hoje aqui, mas a gente não pode esconder uma coisa que é realidade. Nós somos egoístas muitas vezes. Nós achamos que nunca vamos envelhecer. Então, reflita. Agradece a Deus por esses momentos que tu tem. Tu imagina se ela tivesse só tu como filho e tu que tivesse que cuidar dela 24 horas, como que seria? E vocês se revezam. Quantos filhos não querem? Deixam na responsabilidade só de um. E também, às vezes, aquela pessoa que fica só sobre os cuidados dela, a missão é dela.
de estar ali com aquela mãe. É um momento de resgate, de se amarem, de se perdoarem, de se respeitarem. É um crescimento das duas ou dos dois. Quem não garante que talvez lá numa existência atrás eu abandonei a minha mãe ou abortei aquele filho e vim depois como filha ou como mãe, e naquele momento eu assumi aquele compromisso de cuidar dela na velhice. Então, lá na frente, a gente vai entender. E aí a gente, pelo orgulho besta, quando se depara lá na hora de prestar conta, a gente diz, puxa vida, como eu fui egoísta, mesquinha, por coisas tão pouca, né? Eu pensei só em mim, porque a gente é egoísta sim. A gente às vezes não quer sair do nosso sofá reconfortante, não quer sair da frente da nossa TV imensa, né? Não quer ficar num sofá sentado, cuidando. Reclama, a gente tem pessoas que reclamam até do vento, reclama do sol, reclama de tudo. Então, como diz aqui, ó, quando Kardec diz, os nossos esforços, lá no Livro dos Espíritos, fala que temos que ter, né, nós temos que nos esforçar para vencer as nossas inclinações, as nossas más inclinações. E nós sabemos quais são essas nossas más inclinações. Ninguém precisa entrar num fraterno para ouvir a Rô falar o que é certo e o que é errado, porque eu não tenho esse direito também, porque eu também tenho as minhas falhas, mas eu posso auxiliar sim. Mostrar o quanto a gente pode se melhorar e aproveitar as oportunidades. Aproveitar o momento, essas oportunidades que foram dadas a nós. Então, essa técnica das 24 horas, se nós não temos condições de vencer sozinho, que possamos colocar em prática quando acordamos. Acordar, ore e peça a Deus forças para manter-se firme nessa postura. Mesmo que você, nas primeiras tentativas, não consiga evitar certos momentos de irritação, continue naturalmente perseverando. E olha, funciona. Porque eu tinha há muito tempo lá atrás, eu tinha hábito de falar com a minha filha, Mariana, sai daí, Mariana, não faz isso. Era tudo aos berros. E quando eu comecei a conhecer a doutrina, a estudar e depois trabalhar, e eu via Mariana, é mesmo, né, Sil? E eu via assim, tinha uma palestrante que ela falava calma, sabe? E eu dizia assim, ai, será que um dia eu vou chegar como ela, assim? Será que eu vou conseguir ser assim como ela? Aí uma colega dizia assim, Rô, cada um tem o seu jeito de ser. Então, muitas coisas eu via nela que me encantava. Aquela forma que ela conduzia, aquela meiguice dela, sabe? Ela me cativou em muitas coisas, né? E aí eu comecei, através dos estudos e depois nas reuniões mediúnicas, que eu digo para vocês que os trabalhos mediúnicos é uma escola fantástica. É um momento, para mim é um momento divino, quando nós nos deparamos com aqueles irmãos menos esclarecidos que chegam até nós nos dizendo o que eles deixaram de fazer aqui quando eram vivos, por burrice, por orgulho, por falta de humildade. Então ali para mim é uma escola infinita. Então quando eu ouvia eles falando aquilo, nos passando o que deixaram de fazer, a maldade que eles fizeram com os pais, com os irmãos, com amigos, e vão relatando, eu ficava pensando assim, puxa vida, isso aqui é um grande ensinamento. E eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Obrigada, Lucas. Tu também, amigo. Tu também, né? Quem conhece, te conhece, sabe que tem uma pessoa muito querida por todos nós aqui no Paul Talk. Então, esse ser meiga,
como vocês dizem, a gente tem que trabalhar muito dentro da gente. E aí eu comecei a trabalhar, a fazer a minha reflexão. E eu comecei a mudar dentro da minha casa. Então, quando eu ia gritar, era como eu sentia assim um zíper na minha boca, né? E eu começava a contar, 1001, 1002, 1002, eu respirava e eu dizia, filha, Mari, chamava assim, né? E ela passou um tempo, ela disse, mãe, o que tá acontecendo contigo? Tu tá mais doce, tu não grita, tu tem mais calma. Não tá acontecendo nada, minha filha. E aí ela começou a ir na casa espírita. Começou a participar. E aí eu via ela, eu via e eu nela quando eu era aquela idade dela, sabe? Então eu dizia assim, tudo tem o seu crescimento. Eu não poderia chegar e dizer para ela, tu não pode fazer assim, tu não deve fazer assim. Eu tenho que conversar e ensinar. Mas o crescimento é de cada um, mas eu tenho que ser a base, porque eu tenho que ser o exemplo da paciência, do amor, companheira, amiga. Então, quando eu ouvia aqueles relatos de mães que vinham nos dizer que abandonou seus filhos, né, que maltratou, que não dava colo, que não ensinou, que não deu amor, então aquilo para mim era uma base. Era um ensinamento real que ninguém estava inventando. Então, quando nós temos esta oportunidade, meus amados, de estarmos dentro da casa espírita, participando ou do socorro espiritual, ou do trabalho mediúnico, aonde a gente vai estar interligado com esses amigos, sejam amigos que precisam de ajuda ou amigos da luz, que são os nossos irmãos que vão nos auxiliar para o bem, não vamos desperdiçar esta oportunidade. Vamos ficar atentos, vamos registrar, se puder tomar nota num caderno, o que aconteceu, para que um dia, aquele momento vai nos lembrar em muitas coisas. Muitas. Teve momentos que às vezes a gente está com o coração meio apertado, triste ou preocupado com alguma coisa, né? Muitas vezes no nosso trabalho mediúnico vinham irmãos que já tinham estado na nossa casa quando eram vivos, né, que tinham desencarnados, e eles vinham dizer para nós que eles eram muito gratos pelas nossas palestras, pelas nossas preces, pela ajuda que nós oferecemos para eles quando eles estavam aqui, para eles poderem ter um entendimento, que nós estávamos sempre nas vibrações deles. Então, isso é um presente que não tem preço, né? Não tem preço para nós que somos trabalhadores. É um amor que a gente não consegue explicar. Só quem vive, quem está ali naquele momento. Então, que essa técnica das 24 horas, né, que a gente possa perseverar. Então, é pelo exemplo, estaremos todavia influenciando outras pessoas a fazer o mesmo. E com isso, permeando nossas relações interpessoais com mais amor e entendimento numa perspectiva de rede. Uma certa vez, vou contar aqui um relato. Uma certa vez, nós estávamos num trabalho mediúnico e veio um irmão e disse assim, né? Uma trabalhadora deu passagem e esse irmão veio e me desafiou e disse assim: hoje tu tá falando mansinha, fala sobre amor, fala sobre perdão, mas tu não é isso aí não. Eu te conheço há muitos anos. E foi falando. Eu tô só te observando. E foi tentando me tirar o meu equilíbrio. E eu ali vibrando para ele. Eu mentalmente dizia assim para ele: irmão,
que bom que tu estás aqui. Se tu me achaste, foi permitido que tu entraste aqui na nossa casa, que bom, fico feliz, fica conosco. E ele respondia, sem eu falar, eu pensava e ele respondia assim, ó: mas quem tu pensa que tu é? Só porque agora tu tem uma coordenação, tu acha que tu vai conseguir me enganar? Eu vou te desmascarar. E aí entra aquele lado assim. Se nós temos a nossa moral tá devedora, aí a gente cai na lábia deles, porque aí o nosso coração dispara. Aí a gente vai dizer, ih, agora ele vai me relatar aqui, eu vou pagar o maior mico, ih, o que será que ele vai contar de mim, o que ele sabe? Então, quando nós estamos num trabalho mediúnico, nós temos que ter uma moral íntegra, para que a gente não se deixe ser ali desmascarada. Então, o que acontece? Nós temos que estar com o nosso pensamento elevado e pensar assim: bom, talvez lá atrás, no passado, eu não fui uma boa irmã, uma boa mãe, enfim, uma boa amiga, alguma coisa eu fiz. Mas aí, mentalmente, eu dizia para ele assim: irmão, hoje eu tive a oportunidade de estar aqui, de reencarnar, e estou buscando o meu melhoramento. Estou buscando ser uma pessoa melhor. Se eu errei contigo no passado, eu espero que eu possa te retribuir de uma forma carinhosa, e também meu pedido de perdão, e te convido para que tu possa ficar aqui nessa seara e que a gente possa crescer junto. Então eu vejo, eles têm a condição de saber se o meu coração ali está transmitindo esse amor. Ele sabe. Por quê? Quando nós falamos com o coração, o que vai criar em volta? Uma luz, uma energia diferente. E eles vão sentir essa sensação diferente de paz, harmonia. Coisa que há muito tempo eles não conseguem sentir. Então, quando nós estamos ali num trabalho doutrinário, ali conversando, seja ele mental ou explicando para eles, nós temos que ser verdadeiros. E se a gente consegue ser verdadeiros ali com eles, a gente tem que ser verdadeiro com os encarnados também. Com aquele grupo, seja na nossa casa, seja dentro da casa espírita, seja na rua, em qualquer lugar, nós temos que sermos verdadeiros. Então, não é fácil para quando a gente se torna uma pessoa acomodada, quando a gente se torna uma pessoa egoísta, quando nosso ego está lá em cima, quando a gente acha que sabemos tudo, aí se torna complicado. Mas quando a gente deixa que a humildade prevaleça, a gente consegue dar a mão para a caridade. E essa caridade vai nos guiar. Então, nós temos que confiar naquele momento que estamos escolhendo para nós, que é a nossa transformação moral. Aqui agora eu vou ler o que Coelho escreveu, que muitas vezes esses irmãos, ele vem travestido de cordeiros, né? Cordeiros às vezes vem todo mansinho, né? Disfarçado. Muitos vêm te elogiando, dizendo que tu é maravilhosa. Então, se a gente tem vaidade, a gente tá lascada, né? Vai achar que a gente é a melhor trabalhadora, a melhor média. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. O médio tem de se controlar neste momento também, Rô. E muito. Como também já ouvi assim em trabalhos mediúnicos, né, alguns relatos assim de alguns trabalhadores. Quem é tu para estar aqui falando, posando de um bom trabalhador, se tu numa vida passada tu matou todos meus filhos, fez isso, fez aquilo, fez isso. Então imagina se a gente não está equilibrado, né, bem para ouvir que a gente foi um assassino em outra vida. Se a pessoa não está equilibrada, ela leva um choque.
Eu já vi uma médium bater boca com um irmãozinho e bateu boca. Então isso mostra que às vezes aquele trabalhador está desequilibrado, ele precisa de um tratamento, né? Então tu imagina, para bater boca com um desencarnado, imagina o que essa trabalhadora não está fazendo, talvez dentro de casa, com os amigos, né? Às vezes é ousada, se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa amarga, porque eles conhecem os pontos fracos, né? Aí o André diz, mas hoje você já está se reformulando e todo dia a gente tem que se fazer a sua reforma, né? Aí o Elcio diz, reter o que não for correto. Chama-se educação mediúnica. Exato. Educar nossos sentimentos. Porque se a gente conhece os nossos sentimentos, a gente vai ter uma mediunidade plena e confiante. A gente vai saber distinguir o que é certo e o que é errado. É como eu disse esses dias, é que nem aquele saco de café. A gente vai conseguir deixar passar o pó de café e no momento que passar aquele café, vai passar só a pureza daquele café. Assim é a nossa mediunidade. Nós temos que confiar, temos que estudar muito para poder saber distinguir no nosso dia a dia. Saber lidar com as dificuldades, seja ela qual for. E aí o Lucas diz, primeiro que nunca mesa mediúnica não existe máscaras. Isso mesmo. Então, por isso que nos trabalhos mediúnicos tem que existir muita afinidade no grupo. Muita afinidade. Tem que ter assim a mesma sintonia, o mesmo, eu digo assim, aquele amor, a responsabilidade com aquele trabalho. Vocês imaginam, seria a mesma coisa numa sala cirúrgica, a faxineira ir lá na sala cirúrgica querer meter o bedelho dela lá na hora que o médico está cortando o paciente. Não tem nada a ver. Então é a mesma coisa a mesa mediúnica. Trazer uma pessoa que não está preparada, uma pessoa que está com ódio, com raiva, colocar ali nos trabalhos mediúnicos. Boa coisa não vai sair, né? Então o Elcio diz, perdeu uma boa oportunidade de ficar calada. Isso aí. E aí o Lucas diz, isso mesmo, bom exemplo seu. E aí a Sil diz, saber filtrar. Então esse saber filtrar serve quando a gente está dentro da nossa casa, que a gente acorda de manhã, às vezes a gente diz assim, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Eu digo, então volta para a cama e levanta com o pé direito. Isso já é saber filtrar. Não se deixar que aquele pé esquerdo comece o dia tudo errado. E parar e dizer, opa, por que eu acordei assim hoje? Azeda, de mau humor, alguma coisa aconteceu. A algum lugar eu fui, eu vi alguma coisa. Então, eu sempre quando eu vou dormir, eu digo assim para os meus amigos, que me levem para que eu seja útil em algum lugar do bem, que eu possa servir, trabalhar, se eu tenho que ir lá receber um tratamento para o meu físico, que eu vá, se eu tiver que estudar, se eu tiver que ser chamada para uma reunião, porque eu só estou fazendo alguma coisa errada, que eles me mostrem. Então, nós temos que também ter a responsabilidade para com o nosso corpo e o nosso espírito, né? Aí o Elcio diz, nada ficará recoberto e tudo virá à tona no momento. E como é feio, né? E o Elcio também fala sobre a caridade. Aí o Márcio diz, gente, uma leitura do livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, nos dá uma boa ideia sobre esse assunto. Principalmente o capítulo doutrinador. Sabe que hoje eu estava lendo isso aí de manhã. Que coincidência, sobre o diálogo com as sombras. Eu até imprimi alguma coisa. Ô Márcio, nós estamos em sintonia, hein? Aí o Lucas diz, volta para a cama e levanta de novo com o pé direito. É isso aí, mas não é?
A mesma coisa, eu vou hoje meter a boca aqui na Sil. Antes de meter a boca na Sil, enche a boca d'água e fica com a boca cheia d'água. E conta até 1000. Que aquela vontade que eu tenho de falar, de raiva, já vai passar. Essa é a melhor terapia da água. Né? Encher a boca d'água. Não lembra lá no nosso lar que o André Luiz, encucado, que viu o colega do lado com a boca cheia d'água, dizia: toma, engole, engole, engole. Aí quando ele engoliu, ele viu que o cara falava demais. Aí se arrependeu, bota água na boca e fica com a água na boca, né? Aí a Isa disse que ela tá lendo esse livro. E o Elcio diz: diversidade dos carismas, estudo e prática da mediunidade. Eu separei também algo aqui para que a gente possa entender mais ainda. O Francisco Cândido Xavier tem um livro que se chama Opinião Espírita. Vocês já leram esse livro? Ditado por Emanuel e André Luiz. Eu comprei ele faz 5 dias. Maravilhoso! Tudo que eu queria, tudo que eu precisava. E aqui pesquisando, estudando, digo, vou olhar aqui nesse livro para ver se tem o que eu preciso nesse estudo. Depois eu vou botar aí na página para vocês. Eu fui na Federação Espírita semana passada, que eu fui fazer um exame em outra cidade. E eu fui lá, sempre gosto de ir lá ver os livros. E aí eu chego lá e disse assim: eu queria tanto um livro com perguntas e respostas, né? Que eu adoro livro de estudo, assim, né? E aí eu do nada peguei o livro assim, olhei. Você não conhece esse livro? Opinião Espírita. Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, ditado por Emanuel e André Luiz. Tem um relógio na capa. Aí aqui pesquisando, né, dentro desse livro, sobre esse assunto nosso aqui, diz assim, lá no Livro dos Espíritos, questão 919. Isso mesmo, é isso aí, Lucas. Então, no Livro dos Espíritos, questão 919, ele nos fala: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima espírita, que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionária. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações nas experiências domésticas. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário? Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observar-te nas manifestações perante os amigos? Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego, antes um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa? E menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão pressentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superastes o lapso crônicos de
desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tem orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente? Nesses 3 últimos anos, tudo caminha? Tudo evolui? Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo? Sopesa a existência hoje, espontaneamente em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sobre o impacto da dor? Não te iludas, um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quando a utilidade que vens dado ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, uma vez já será mais difícil. E aí? Eu acho que esse capítulo aqui do Livro dos Espíritos, questão 919, se a gente for lá ver no capítulo, aqui tem toda a resposta em cima desse capítulo. O que nós estamos deixando de fazer hoje, agora? Por que nós estamos estudando a filosofia da convivência? É saber conviver com as pessoas. Nós estudamos aqui com a fraterna, às terças com a fraterna e com Carlos. Com Carlos, Sexo e Destino, que fala sobre todos os nossos vícios, sobre os obsessores. Estudamos com a fraterna como lidar no dia a dia, como trabalhar a nossa reforma íntima, como educar nossos sentimentos. E na segunda, nós estudamos como conviver dentro da casa espírita, como conviver dentro da nossa casa. Por quê? Quando eu determinei aqui que nós, na Unidos, nós estudássemos, né, como saber lidar no nosso dia a dia, eu sempre me preocupava e me preocupo que as pessoas elas tenham um cabedal de conhecimento, né, das obras básicas. Eu acho lindo. Quem sabe tem mais que estudar. E sempre sou assim, fãzona de todas as salas espíritas que tem aqui no Pautal, que estudam as obras básicas. E quem pode estar na sala estudando, participem. Mas eu me preocupo com esse nosso lado humano, o lado aquele que nós temos, que é a carência, o medo, o egoísmo, né? Os apegos, os milindres que nós precisamos trabalhar, que são os nossos vícios. Então, o nosso trabalho na Unidos é voltado para a nossa reforma íntima. Então, que a gente possa sempre refletir, aproveitar as oportunidades que são dadas para nós,
no dia a dia, de nos tornarmos pessoas melhores para consigo mesmo. Se nós nos respeitarmos, se nós aprendermos a nos amar, automaticamente a gente vai conseguir amar as pessoas e aceitar como elas são. Nós vamos saber estar num trabalho mediúnico ali, convictos que naquele trabalho o nosso amor tem que ser maior do que tudo. Nós temos que nos doar sem esperar nada, taxas de recompensa. Nós temos que começar a entender que dentro da doutrina espírita não pode ter duelos entre colegas. Nós não podemos achar que somos melhores do que os outros. Nós não podemos achar que uma casa espírita é nossa, que eu que mando, que desmando. Nós temos que pensar que somos uma equipe. É nós, não é eu. É nós. A Rose diz que devemos aprender a raciocinar de acordo com os aprendizados do dia a dia na doutrina espírita. A gente vê que a maioria das pessoas, quando vão na casa espírita, elas chegam lá, elas não têm paciência de esperar, elas não têm paciência de ouvir uma palestra, elas querem sair dali já com o problema resolvido. E nós também já fomos assim. Nós também já fomos. Eu também já fui assim, quando fui a primeira vez na casa espírita, eu saí falando mal da casa. E ganhei um puxão de orelha bem dada de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida quando disse: tu foi lá para buscar ajuda, não foi para falar mal dos trabalhadores. E aí eu sutilmente, né, se a gente tem um pouco de vergonha, a gente mesmo vai dizer assim: bah, que chato que ficou pra mim, eu não fui lá pra, né. E mesmo assim eu fui autoritária, disse: eu só volto lá se alguém me receber muito bem, senão eu não volto. E para vocês verem como isso já estava programado, que quando eu voltei tinha uma pessoa me esperando na porta. E ainda disse: tô te esperando só para encerrar o quadro, para encerrar as inscrições dos estudos. Tu é a última que vai entrar no grupo. E eu disse: hã? Pensei, né? Como é que agora eu vou escapar? Se eu disse para Deus, eu volto lá se alguém me receber bem. E aí? Então Deus nos dá aquilo que a gente pede, sim, né? Vamos ver o que o Lucas colocou ali. O que acho interessante na sala, nos estudos, é que cada dúvida de um amigo, cada colocação de um amigo é um reforço para meu aprendizado. Sempre digo que a minha dúvida apagará a dúvida daquele outro que gostaria de saber. Isso aqui é uma obra divina. Temos que agradecer muito por esse espaço, Pautalkiano. Fico muito feliz em poder estar nas salas ouvindo vocês. E sabe, Lucas, que eu penso exatamente como tu, porque quando eu comecei a ter sala espírita, a minha sala era uma sala que tinha que digitar. Nós tínhamos que digitar, né? Então vocês imaginam, né? Digitar todo o estudo, aí a pessoa escrevia, tinha que responder para a pessoa, era tudo escrito. E quando me convidaram para ter uma sala aqui no Pautal, que eu nem acreditei, eu digo, lembra, né, Zaninha? A Zaninha era da minha sala, da nossa sala, essa. E, nossa, quando dava briga, assim, ó, eu tinha que ficar, né? Às vezes tinha que banir alguém, era muito cansativo. E quando nós ganhamos aqui, assim, alguém nos indicou que era da nossa sala. Ah, tem uma sala assim, Rô, vamos lá que eu vou te mostrar. E que eu vim, nossa, eu fiquei encantada. 10 anos, né, Zaninha? 10 anos. Eu já tô aqui no Pautal, que eu acho que 7 anos ou 8 quase, então passou rápido, né? Então, quando nós entramos numa sala que podia falar, eu disse: meu Deus, quanta evolução! Então a gente tem que ser grata.
por esta oportunidade. Imagina, vocês imaginam a voz entrando nos lares de vocês. É quando eu tô numa sala que eu ouço alguém falando assim, ó, que eu fecho os olhos assim, eu imagino aquela pessoa, tô naquele momento de prece, naquele momento assim do grupo que tá ali com carinho, né? Eu vejo assim a Maria de manhã, a sala dela, que é uma das salas mais antigas, o Zeke, um menino dedicado que tá ali, nossa, eu digo que ele é um dicionário ambulante, não tem o que ele não saiba, ele se dedica assim, ó, naquilo que ele faz. Então, cada um tem o seu jeitinho. Cada um. E mesmo que tem pessoas que ainda a gente possa não concordar com algumas coisas, mas a gente tem que respeitar. Eu posso chegar numa sala e ouvir coisas assim, nossa, não concordo. Eu fico quieta. Só que aí, aquela sala não combinou comigo, mas eu respeito. Então, essa é a filosofia da convivência. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas como elas são. Tudo tem o seu tempo e a sua hora, né? Temos, olha, a sala da Fiorella. Ela tem aquele jeito dela maravilhoso de conduzir uma sala perfeitamente. Momentos de prece, de vibração. Ela tem o dom da palavra de envolver as pessoas na autoajuda, né? Então cada um tem o seu jeito. Então Deus envolve os irmãos para estar naquele lugar, né, naquele momento, porque tem que estar ali. Precisa ouvir aquilo que está sendo colocado. É que nem na casa espírita. É que nem eu aqui agora estou falando com vocês, mas quantos irmãos desencarnados estão lá na frente da minha casa, tudo sentado, ouvindo o que eu estou falando, porque para eles a minha voz é como se eu tivesse com megafone e eles estão escutando. Então, mas se eu não tivesse equilíbrio quando eu faço a abertura para estar aqui na sala, eu peço a permissão para os amigos da espiritualidade envolver a minha casa na proteção divina do Pai, que os mensageiros possam estar ali preparados para amparar aqueles irmãos, aqueles que querem ser recolhidos e serem levados para a casa espírita onde eu trabalho. Lá é um posto de recolhimento. Então, esse é o nosso trabalho. Então, por isso que nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter, assim, ó, muito equilíbrio. E, para isso, nós temos um suporte. Quer ver? Por exemplo, algumas pessoas aqui da sala, às vezes eu não estou bem fisicamente. Meu físico está meio debilitado, estou atacada da coluna, alguma coisa assim. As gurias, algumas já me conhecem e sabem quando eu não estou bem. Já sabem, só pela minha voz. E aí, algumas já trabalham mentalmente para mim. E eu sinto direitinho quando elas trabalham para mim. Quando elas me emanam uma energia boa. Eu sinto direitinho quando alguém vem e começa a me dar um passe. Eu sei quando a minha amiga espiritual está do meu lado e diz, ó, vamos parar. Acabou. Ou fala sobre isso, coloca isso, isso. Então, por isso, nós temos que estar bem. Temos que confiar. A nossa fé naquilo que vamos fazer tem que ser plena, convicta. Sabe quando a gente diz assim, ó, eu vou conseguir atravessar aquela ponte ali, mas ela vai cair. Não, ela não vai cair. Se tu seguir retinho, com cuidado, tu vai conseguir. Tu vai vencer. E assim é no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas conquistas. É assim é na nossa transformação moral. É assim quando a gente não gosta de alguém, né? E a gente começa a trabalhar. Eu tenho que aprender a ter respeito pela fulana. Mas eu entrei na sala, tá ela, ai que saco. Não, eu tenho que ficar, eu tenho que aprender a ver o lado bom dela, tirar proveito das coisas boas que ela tá passando. Então isso se chama humildade. E também filosofia da convivência.
né? E não achar que tudo que nós fazemos é melhor do que os outros. Não existe isso. Nós temos que procurar ser bons alunos. Porque se a gente for bons alunos, outros alunos vão querer estar ao nosso lado. Vão querer sempre estar na nossa sintonia. Vão querer receber o nosso abraço. Vai querer estar ali dando um sorriso, receber o nosso sorriso, o nosso aperto de mão. Então, como disse aqui, né, no nosso livro, Livro dos Espíritos, lá no 909, os nossos esforços, vencer todas as nossas inclinações que não são boas, nós temos que nos esforçar todos os dias. Então, 24 horas nós temos que vigiar. Não vou gritar hoje, vou dar bom dia, vou dizer para minha filha, sabia que eu te amo? Vou dizer para os meus colegas quando chego na casa espírita, bom dia, boa tarde, tudo bem? O que eu posso ser útil hoje? O que tem para me fazer? No meu trabalho, onde eu ganho meu salário, chegar e ser participativa. Ô, Sil, tu precisa de ajuda aí? Andréia, tá precisando? Tá bem, Andréia. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Tô com uma vontade de te dar um abraço. É sermos solidários. E o Elcio diz, médio durante 24 horas, não é somente numa reunião mediúnica, exato. Não é quando tá lá na casa espírita, encerrou, tô indo embora, acabou. É ser médio lá e fora de casa também, porque a nossa conduta Obrigada, Lucas, obrigada. Eu sei que teu amor é muito, muito grande por todos nós aqui do Pau Talk. A gente sabe, já acompanha teu trabalho, nossa. Tu tá sempre pronto lá, ajudando o Zeca, ajudando a Maria. E a gente mesmo, quantas vezes já pedimos ajuda para ti, tu tá sempre pronto. Isso aí é divino. E fora esse amor que tu tem com a tua mãe, né, que é divino, viu? Parabéns, parabéns, parabéns para ti por ser esse filho maravilhoso que tu é, viu? Bom, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Fazer que nem a nossa amiga Fiorella ontem, né? Quando o Lucas entrou na sala e disse assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Te conheço de algum lugar, Lucas. Eu acho que eu sei quem tu é, né? Aí todo mundo ficou naquela, né? Aí ele disse quem ele era. Sou o Dudu. Aí eu disse, mas eu achando que a Fiorella tinha bola de cristal, né? Já tava adivinhando quem era. Aí a gente teve que rir, né? Bom, semana que vem, na filosofia da convivência, nós vamos entrar no mudando com o conhecimento espírita. Nós vamos falar sobre esse capítulo. Nós ainda estamos dentro do capítulo 4, aí nós vamos para o item 3 e vamos ver se a gente encerra. Vai ter 2 itens, vai ter mudando com conhecimento espírita e buscando auxílio externo. Aí encerramos o capítulo 4. E amanhã nós temos aula, estudo com a nossa amiga fraterna. Tu vai continuar o tema depressão, Frater? Vai ser sobre depressão? Bom, eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né, do nosso estudo de hoje. Eu espero, né, que todos tenham entendido o tema de hoje, que a gente possa todos os dias sermos um pouquinho melhores do que ontem, que a gente possa realmente
olhar essa doutrina maravilhosa que nos mostra o caminho, vários caminhos, né? Mas a gente tem que saber escolher qual caminho combina conosco, aquele que realmente vai nos mostrar o quanto podemos ser melhores, o quanto a gente pode servir sem esperar recompensa, sem se magoar, sem se melindrar, sem culpar, sem querer prejudicar o nosso próximo. Então eu vou descer para Sil subir. Sil, levanta a mãozinha, por favor. Eu desejo a todos paz e luz e muito obrigada pela presença de todos.